Então, vamos lá. A primeira Mishnah do Perek Revi'i, do 4º capítulo, é uma Mishnah que, com certeza, todo mundo conhece, uma Mishnah muito, muito famosa. O Ben Zomá Omer, assim ensinava o Ben Zomá, Eizeu Raham. Quem é a pessoa que é sábia? O que quer dizer quem é a pessoa que é sábia? Quem é a pessoa que merece ser louvada pela sua sabedoria? Alomed Mikol Adam, aquele que aprende de todas as pessoas. O que quer dizer de todas as pessoas? Aquele que é maior que ele, mas também a pessoa que sabe que mesmo as pessoas menores do que ele também tem muito para ensinar. Shenemar, como está escrito, Mikol Melamdai Iskalti. David Amelech, ele falou de todos aqueles que me ensinaram, eu me tornei uma pessoa mais sábia. Então, esse é o Raham, que Baruch Hashem, ele lomed Mikol Adam, ele não tem vergonha nenhuma. Ah, mas como assim? Eu vou perguntar, as pessoas vão saber que eu não sei alguma coisa. O que vão falar se me verem perguntando para alguém que é tão pequeno, uma pessoa tão simples? Aquele que tem amor pelo conhecimento, aquele que tem amor pela Torá, que ele quer ser um Raham, aquele que vai ser louvado pela sua sabedoria. Baruch Hashem é aquele que não tem vergonha nenhuma, vai aprender de quem é grande, vai aprender de quem é menor que ele, e com isso ele vai demonstrar que toda a sabedoria que ele aprende na vida dele é uma sabedoria Leshem Shamaim. Ele está estudando realmente pelo amor ao conhecimento e não buscando reconhecimento dos outros, não buscando honra, que todo mundo fale dele, uau, olha que tzadik, olha que raham. Aqui estamos falando de alguém que Baruch Hashem está demonstrando que a sua sabedoria é uma sabedoria Leshem Shamaim. Eis é o Gibor, quem é a pessoa valente, quem é a pessoa poderosa, quer dizer, quem é a pessoa que merece louvores pela força dela, a Kovesh Titzro, aquele que consegue conquistar o seu Yetzer Hara. Então, maior do que a gente pega no mundo, olha que a diferença da visão da Torá e da visão do mundo. Então, no mundo, quem é o valente? O valente é aquele que não leva desaforo para casa, aquele que, se alguém mexer com ele, ele bate em todo mundo, ele vai lá na balada e ele tem orgulho de falar no dia seguinte quantas pessoas ele bateu e olha só, eu briguei e eu dei um soco naquele. Uau, o valentão que todo mundo fala, esse cara é o valente de verdade. Pela Torá, ao contrário. Pela Torá, o que a gente aprende? Que o valente de verdade, o poderoso Gibor, é aquele que kovesh et yitzro, aquele que conquista a sua má inclinação, mesmo quando ele está com vontade, o sangue ferve, ele tem vontade de matar aquela pessoa que está ofendendo ele. Está escrito aquele que fecha a boca no momento da briga, mesmo quando começa a subir o sangue, começa a ferver, a pessoa que consegue se controlar, essa pessoa é o Gibor. Esse é o valente de verdade. Shenemar, olha o que fala o mais sábio de todos os homens, Shlomo Amelech em Mishlei, Tov Erech Hapaim, Migibor. Então, melhor aquele que consegue segurar a sua fúria do que alguém que tem força física, aquele que consegue levantar coisas pesadas. Mais forte é aquele que consegue segurar aquele momento de raiva. O Moshel Beruchó Milokedir. É maior aquele que consegue segurar, dominar a sua inclinação do que aquele que consegue capturar uma cidade inteira. Então, a gente tem que mudar completamente os nossos conceitos. Quem é o Gibor, quem é o valente, quem é aquele que não leva desaforo para casa? Ao contrário, o Gibor da Torá é aquele que consegue fechar a boca na hora da briga. A gente vê, interessante, né? Quem é a Gvurá da Torá? A Gvurá da Torá é Yitzhak Avinu. Ele representa o Gibor da Torá. Peraí, Gibor? Não está escrito em nenhum lugar que o Yitzhak ele fazia guerras, que ele venceu, ele conquistou cidades. Então, por que ele é chamado de Gibor? Gibor é quando o Abraham levou ele para ser sacrificado. O Yitzhak, ele sabia que ele é o Corban. E mesmo assim ele pediu, por favor, pai, me amarra,
porque eu não quero nem de uma maneira involuntária e contra a vontade de Hashem, quer dizer, ele está entregando a vida dele, ele está esticando o pescoço dele para o pai dele fazer a shritá. Uau! Esse é o gibor da Torá, não aquele que guerreia, que luta, que bate em todo mundo. Ao contrário, se você mexer com um cachorro, ele vai avançar em cima de você. Não porque ele é gibor, porque ele é um animal e ele é movido 100% pelos instintos, pelo lado animal dele. Então, aquele que não tem autocontrole, aquele que entra em todas as brigas e que quer mostrar que ele é o fortão, pelo judaísmo, ao contrário, é a pessoa que é levada pelo instinto animal dele, ele não tem nada de gibor, de acordo com os ensinamentos da Torá. E eis o Ashir, quem é a pessoa rica? Asameach bechelko, aquele que está feliz com o que ele tem na vida. Então, peraí, eu não estou entendendo. Eis o Ashir, quem é o rico? Aquele que tem dinheiro na conta. Não, aquele que está feliz com o que tem. Peraí, quem está feliz, esse é o feliz, esse não é o rico. Por que os nossos sábios estão falando que rico é quem está feliz com o que tem? A pessoa que tem 100 mil reais no banco, mas ele não está contente, ele quer 1 milhão. Enquanto ele não tiver 1 milhão, ele não vai se saciar, ele não vai estar contente, ele não vai dormir bem à noite, ele quer chegar no 1 milhão. Então, esse cara, ele não tem 100 mil no banco, ele tem menos 900 mil, ele é mais pobre que eu. Falam que a carteira de rabino é que nem cebola, toda vez que abre, chora. Então, a pessoa que ele tem 100 mil no banco, uau, Baruch Hashem, mas ele quer 1 milhão, ele não tem 100 mil no banco, ele tem menos 900 mil, ele é o mais pobre de todos os pobres. Agora, aquele que ele não tem muito, mas Baruch Hashem, ele está contente. Se ele tiver no banco os 1.000 reais dele, os 2.000 reais, Baruch Hashem, o que ele tiver, ele vai estar feliz, ele está sempre sorridente, ele está sempre aceitando tudo que Hashem manda com alegria. Ele sabe que Hashem, ele manda exatamente o que a gente precisa. Nem sempre Hashem manda o que a gente pede para ele, mas Hashem sempre manda o que a gente precisa. Então, Hashem, ele não erra nada, ele não deixou de escutar nenhum dos pedidos. Muitas vezes Hashem fala não, porque ele sabe o que a gente precisa de verdade, o que vai ser bom para a gente. Os nossos sábios trazem uma expressão que falam que existe um dinheiro que é shamur lerato, que Hashem manda, mas não para o bem da pessoa, manda para destruir a pessoa. Um urachá, muitas vezes o dinheiro vai ser mandado para ele como um castigo, não como uma recompensa. Então, olha que impressionante, a Torá está falando para a gente, aquele que está feliz com o que tem, ele é considerado rico. Por que ele é rico? Porque cada centavo ele sabe dar valor, ele tem o dinheiro de verdade. Aquele que está sonhando com 1 milhão é considerado como se ele não tem nada no banco. Ele não é rico porque ele considera que aqueles 100 mil que ele tem não é nada. Isso, Mina Shamayim, tem tudo a ver com a Parashat Shavua. A gente falou ontem, Baruch Hashem, sobre a mitzvah de Bikurim. O que é a mitzvah de Bikurim? Que a gente vai oferecer para Hashem as nossas primícias, e a Parashá fala para a gente, você tem que oferecer os Bikurim, você tem que ler um agradecimento e você tem que ficar feliz. 3 coisas, 3 partes da mitzvah de Bikurim. Então, de novo, tem que levar as primícias, tem que ler uma declaração diante do Cohen, e a Torá acrescenta mais uma coisa, tem que ficar feliz também. O Rabbi Soher Frand, ele faz uma pergunta muito grande aqui. Ele falou, peraí, quando a pessoa levava os Bikurim para Yerushalayim, quando ele acabou de fazer a colheita dele, uau, a maioria das pessoas está muito feliz. Então, por que a Torá tem que te dar uma ordem, uma mitzvah? Fica feliz. Peraí, eu já estou feliz, Baruch Hashem, eu já colhi minhas coisas, eu já estou indo para Yerushalayim levar meus Bikurim. As pessoas já estão no momento da vida delas, que elas estão felizes, com o armazém cheio, a colheita foi maravilhosa, Baruch Hashem, as pessoas estão felizes. Então, a grande pergunta é, por que a Torá tem que vir e trazer uma mitzvah de ficar feliz nesse momento? Olha que incrível que o Rabbi Soher Frand, ele fala para a gente, a pessoa pode ter tido uma colheita de brachá, ele pode ter recebido muitas coisas na vida, e mesmo assim ele está infeliz, está triste.
Peraí, como pode ser? A pessoa acabou de colher, a pessoa está, Baruch Hashem, com a conta no banco explodindo. Ele está triste por quê? Então, o Rafran fala 2 motivos que a pessoa está triste. Ou porque ele está sempre na cabeça que, olha, tá bom, Baruch Hashem, eu estou bem, mas eu podia estar melhor. Tem uma história muito famosa do Hafetz Haim. Uma vez ele encontrou um outro Yehudi e ele perguntou para o Yehudi, tudo bem? O Yehudi falou, olha, se eu tivesse um pouquinho melhor, não ia ser mal. E o Hafetz Haim perguntou para ele, como você sabe que não ia ser mal? Se é isso que a Hashem te mandou, isso é o melhor. Não existe melhor do que o que a Hashem manda para a gente. Ah, se eu tivesse um pouquinho mais, não ia ser bom. Porque se você está falando que um pouquinho mais ia ser melhor, quer dizer que Deus ele não sabe o quanto cada criatura dele precisa. E Hashem ele pode mandar o que ele quiser. Hashem construiu o universo inteiro. Se ele não mandou, significa que nesse momento da minha vida eu não preciso. E tem um motivo ainda pior para a pessoa que mesmo que ele tem fartura, mesmo que Baruch Hashem, ele acabou de fazer a colheita dele, como que ele não vai estar feliz? Ele vai olhar para o cara do lado. Ele chega lá em Jerusalém, feliz da vida, até ver a cesta do homem do lado. Até agora, há 1 minuto atrás, ele estava muito feliz, mas ele olha que o cara do lado tem mais do que ele. Como assim? Até agora eu achei que minha colheita foi boa, agora eu estou vendo que minha colheita foi insignificante comparado com o que esse cara tem. Então, olha que incrível. Eis eu Ashir Asameach Bechelko. Quem é a pessoa rica de verdade? Aquele que está feliz com o que ele tem na vida. Shenemar, como está escrito no Teilim, Yegia Kapecha Kituhal Ashrecha Vetovlach. Se você conseguir ter proveito do esforço das tuas mãos, o que quer dizer isso? Você fez a tua parte, você se esforçou dentro do que é óbvio, das regras, do quanto a gente tem que se esforçar no mundo material, no mundo espiritual. Você fez a tua parte, Baruch Hashem, e você consegue ter proveito, você consegue estar feliz. Ashrecha vetovlach. Ashrecha baolamazé, você vai estar feliz aqui no lamazé, vetovlach leolamabá, e você está feliz no lamabá. Por quê? Olha que coisa incrível, maravilhosa. Está escrito na nossa Parashat Shavua, a gente falou ontem, sobre as brachot e as klalot. As brachot e as klalot que vão vir para o povo judeu, quando a gente andar nos caminhos de Hashem, Deus vai mandar brachot para a gente. Se a gente se desviar dos caminhos de Hashem, lo aleinu vão vir as klalot. Mas está escrito, todas essas klalot vão vir, tachat asher lo avadetem et Hashem Elokehem, besimcha ubetuv levav, merov kol, vocês não serviram a Hashem com alegria, com coração pleno, mesmo quando vocês tinham tudo na vida, e mesmo assim, vocês, infelizmente, não estão servindo a Hashem com alegria. Aqui os nossos sábios falam, olha que incrível, que as klalot que estão na nossa paraxá, elas aconteceram na prática na época da destruição do segundo Beit HaMikdash. Então, tudo que está descrito são coisas terríveis, né? Tudo que vai acontecer, a fome, perseguições, a gente vai ser perseguido pelos outros povos e não vamos ter comida e vão perder tudo que tem na vida. Lolendo, coisas terríveis que infelizmente aconteceram na época da destruição do segundo Beit HaMikdash. O Talmud, no Tratado de Gitin, ele descreve todas as tzarot, todos os sofrimentos que aconteceram nessa época. Está tudo profetizado nessa paraxá. Quer dizer que o motivo da destruição do Beit HaMikdash é porque a gente não serviu a Hashem com alegria quando tudo estava bom. Mas peraí, a gente sabe que o motivo da destruição do Beit HaMikdash é por causa do Sinat Hinam, é do ódio gratuito. Então, como pode ser? Ou é por causa do ódio gratuito, ou é porque a pessoa não serviu a Hashem com alegria, mesmo quando tudo estava bom. Qual é a conexão dessas duas coisas? Quando alguém não está feliz com o que ele tem, quando alguém não está samer, quando alguém mesmo com fartura, ele começa a olhar para o cara do lado tem mais do que ele vai começar a ter ódio gratuito, ele vai começar a olhar torto para as outras pessoas, e isso causou a destruição do Beit HaMikdash. A pessoa não está samer behelko, ele começa a sentir ódio gratuito pelos outros. Quem tem mais do que ele? O cara não te fez nada de errado, mas ele tem mais do que eu. Então, isso é um ódio gratuito, um ódio que não tem nenhuma base,
não tem nenhuma fundamentação para você estar odiando uma outra pessoa. Isso causou a destruição do Beit HaMikdash. Então, Ashrecha no Lamazé, você vai estar feliz no Lamazé e Tov Lecha no Lamabá. Você também vai construir a tua espiritualidade. Você não vai estar preocupado, olha, meu vizinho tem mais que eu, então agora eu vou parar de estudar a Torá para trabalhar mais, para ter mais dinheiro, e eu vou abandonar o meu lado espiritual. Hasbe Shalom, fica feliz com o que você tem. O que a gente precisa nesse mundo? Um mínimo para se sustentar, para Baruch Hashem ter a nossa casa, o nosso carro, poder sustentar nossos filhos, mas nunca abrindo mão do nosso lado espiritual. E pergunta também o Pirkei Avot, eis eu merubado, quem é a pessoa honrada, a pessoa digna de honra, não só aqui no mundo material, mas também lá no Shamaim, quem é a pessoa digna de ser honrada no Shamaim e também pelas outras pessoas, a Mechabed et Abriot, aquele que sabe honrar os outros, aquele que sabe dar kavod. O que significa kavod? Olha que interessante, Lashon HaKodesh, a língua que Deus ele usou para criar o mundo, que o nosso hebraico, olha que incrível, a palavra kavod vem de kaved. Kaved é uma coisa pesada, peso. O que quer dizer dar kavod para uma pessoa? Significa dar peso para a opinião dessa pessoa, me importar com o que o outro pensa, me importar com a opinião dos outros, isso significa dar kavod para o outro. Então, Baruch Hashem, quem é a pessoa que merece kavod aqui no mundo material e que merece kavod aos olhos de Hashem, é aquele que sabe honrar todas as pessoas. Então, olha que incrível. Aquele que é Raham, aquele que é Gibor e aquele que é Ashir, que consegue as três coisas, ele consegue ser sábio, ele consegue ser poderoso, valente e ele consegue ser rico. E mesmo assim, ele consegue dar kavod para as outras pessoas. Uau! Essa pessoa é digna de todos os louvores, tanto para as pessoas quanto para o Shammai. Deus está muito feliz com essa pessoa. Então, quem conseguiu juntar essas três coisas? Moshe Rabbeinu. Olha que incrível, Moshe Raham, o maior da geração dele. Ele é Gibor, ele é poderoso, ele é o líder de todo o povo. Ele é Ashir, está escrito que quando ele foi esculpir as tábuas, as segundas tábuas, ele quebrou as primeiras tábuas, Deus falou para ele, Psal Lecha, faça de novo segundas tábuas, explica o Rashi, as tábuas eram feitas de safira, e tudo que sobrou da safira que ele esculpiu, Deus falou, pode ficar para você, Moshe ficou milionário. Quer dizer, ele tem as três características e ele consegue ser uma pessoa humilde, ele sabe dar kavod, ele sabe dar importância para todo mundo. Essa é a pessoa que é Baruch Hashem, louvada por Hashem. Shenemar, como está escrito, Ki mehabdai ahabed, o bozai yekalu, todos aqueles que me honrarem. Eu também vou trazer honra para essa pessoa, mas todo aquele que me desprezar, também eles serão desprezados. Então ele fala que o Bartenura fala, o Birvot Atzadikim Ivkid Yoter, Shenemar o Mekalelcha Aor. Deus, o kavod dele, ele passa por cima. Várias vezes na história, a história ensina para a gente que quando a honra de Deus está sendo mexida, Deus passa por cima, Deus perdoa, mas Deus não aceita quando a honra dos tzadikim ele é mexido. Então, aqueles que honrarem Deus, significa aqueles que honrarem os tzadikim, eu também vou honrar. Deus vai dar honra para essa pessoa, mas aqueles que desprezarem os tzadikim, Deus também vai desprezar essa pessoa. Então, Bezrat Hashem, saber dar kavod, saber dar valor para cada pessoa. Alomed Mikol Adam, aprende de todo mundo tem o seu valor, todo mundo tem coisas que podem ser ensinadas para a gente. Eu já comentei numa das aulas, um dos textos mais incríveis que eu li na minha vida, um homem que estava fazendo pós-graduação de psicologia, e ele fez pós-graduação de psicologia, ele quis fazer uma tese que os garis, eles são invisíveis. O que quer dizer que um gari é invisível? Olha que incrível, por 4 anos, durante o doutorado dele, ele fez doutorado na USP,
quando chegava no horário de estudo dele, ele vestia roupas de gari e ele ia trabalhar junto com os garis da cidade universitária. Então, o que acontecia? Nem para os garis ele contou que, na verdade, ele era um pesquisador. Ele fala, olha que incrível, eu vestia roupa de gari, eu ficava invisível. 4 anos, eu não recebi nunca um boa tarde, eu nunca escutei alguém vir me elogiar pelo meu trabalho, eu passava pelos meus amigos e eles não me enxergavam. Quer dizer, um gari, ele vira invisível. Por quê? Porque a pessoa que está limpando o lixo, ele não vale nada. Olha o que ele conta. Ele falou, esses 4 anos foram os anos mais incríveis da minha vida. A convivência dos garis foi maravilhosa, são pessoas incríveis. Eu aprendi muito mais com os garis do que em todos os anos de faculdade. Olha que coisa incrível. Esse psicólogo, ele aprendeu na vida. A pessoa que é humilde e sabe aprender de todo mundo, essa pessoa vai ter níveis de sabedoria muito grandes. Aquele que sabe dar valor, aquele que, eis eu achir, a pessoa que sabe estar feliz com o que ele tem, sabe dividir com os outros, essa pessoa que vai ser aquela que vai receber tapete vermelho de Hashem depois dos 120 anos. Fala a Mishnah Beit, a segunda Mishnah, Benazai Omer, ensinava para a gente o Benazai, Avei eratz le mitzvah kala ke bachamura. Corra para cumprir uma mitzvah leve, uma mitzvah fácil, como você corre para fazer as mitzvot difíceis. Por que isso? O boreach min averá foge também de todas as averot, mesmo aquela averá que parece pequenininha. Não, só vou fazer aquela averá pequena, foge. Quer dizer, corre para as mitzvot, mesmo quando parecer uma mitzvah leve, uma mitzvah sem importância, e foge de todas as transgressões, mesmo que pareça uma transgressão pequena. Por quê? Shemitzvah goreret mitzvah, ve'averá goreret averá. Porque uma mitzvah, ela puxa, ela traz com ela outra mitzvah, e uma averá, ela goreret averá. Uma transgressão, ela puxa junto com ela outra transgressão. Shesachar mitzvah, mitzvah, porque a recompensa de uma mitzvah são mitzvot, vesachar averá, averá. E a recompensa de uma transgressão é outra transgressão. Olha que incrível o que o Benazai ele está ensinando para a gente. A Torá ela não revelou para a gente a recompensa das mitzvot. As 2 únicas mitzvot que a gente sabe a recompensa da Torá, a gente sabe os castigos da Torá. Então Deus ele quis revelar quais são as transgressões mais pesadas. Obviamente, uma transgressão na Torá que tem pena de morte, que tem caret, que é o desligamento espiritual. Isso, óbvio, dá para a gente saber que são mitzvot mais importantes, mais pesadas. E, ao mesmo tempo, a Torá não revelou para a gente o valor de cada mitzvah, com exceção da mitzvah de Kibud Avim, de honrar os pais, que é Arihut Yamim, que vai se alongar os nossos dias, e a mitzvah de Shiloh Haken, que é espantar mãe passarinho para pegar os filhotes, que também a recompensa é Arihut Yamim, o alongamento dos nossos dias. Por isso, a Torá está falando para a gente, olha, corre para as mitzvot pequenas, para as mitzvot que parecem simples, como você corre para as mitzvot mais difíceis. Porque, primeiro, a gente não sabe o valor de cada mitzvah. Pode ser que Deus, na sua misericórdia, ele quer ajudar todo mundo, então ele vai dar mais peso para as mitzvot fáceis e menos peso para as mitzvot difíceis. A gente não sabe. Então, corre para fazer as mitzvot mais fáceis também. Elas são mais fáceis, então quer dizer, a gente vai ser, às vezes, mais cobrado pelas mitzvot fáceis, porque estava tão fácil, estava na tua mão. Por que você não fez? Olha, aquela mitzvah difícil, eu consigo entender. Mas por que você não fez a mitzvah fácil? Pode ser que a cobrança vai ser ainda maior da gente não ter feito as mitzvot que são mais fáceis e fuja de todas as averot, mesmo as averot pequenininhas. Por quê? Porque quando você faz uma mitzvah, você se conecta com santidade e a recompensa de uma mitzvah, Deus ele te ajuda a fazer outra mitzvah. Hashem ele vai te abrindo caminhos de Kedushá, ele vai purificando o teu coração, vão surgindo outras mitzvot, outras oportunidades.
mitzvot que você nem entendia, que você não tinha percebido, Hashem vai abrir teus olhos, Hashem vai te ajudar. Então, mitzvah goreret mitzvah, você faz uma mitzvah, vai aparecer outra mitzvah. Então, assim é impressionante, a gente começa a ver na vida, você começa a ajudar uma pessoa, aparece outra precisando de ajuda, você ajuda a outra e tem outra oportunidade. Mina Shamayim, a gente começa a se envolver com mitzvot, começam a aparecer mitzvot, Hashem começa a abrir as portas. Baruch Hashem, eu não vou citar nomes, eu tenho certeza que a pessoa está fazendo isso, Leshem Shamayim, e não buscando nenhum kavod, por isso que eu não vou citar o nome. Tem uma aluna nossa que quis ajudar, ela quer fazer Baruch Hashem para a gente aproveitar melhor as aulas, ela quer que a gente tenha um dicionário de termos que a gente usa da Torá, e olha o que essa pessoa ela me falou, essa aluna, ela me falou que ela estava tentando fazer isso, e cada vez que ela vai se envolvendo, a Hashem vai abrindo os caminhos para o trabalho sair mais profissional, para o trabalho sair melhor. Uma mitzvah vai trazendo outras mitzvot, a gente vai crescendo cada vez mais e a Hashem vai abrindo todas as portas. O contrário também é válido. Toma cuidado mesmo com as averot pequenas. Por quê? Porque haverá, puxa haverá. A pessoa começa a se impurificar, começa a vir mais impureza e mais impureza. Quando a pessoa vai perceber, ela já está atolada até o pescoço em impurezas espirituais. Então, olha que coisa incrível. Também fala o livro Mesilat Yesharim. Quando você faz uma transgressão, cada transgressão é como se fosse uma teia de aranha, uma coisa muito fácil de arrebentar, muito fácil de fazer chuvá, mas na hora que você faz outra verá, e mais uma, vai virando um cabo grosso, que chega uma hora que você não consegue vencer. Assim o Yetzer Hará, ele quebra a gente. O Yetzer Hará, ele sabe que se ele virar para a gente e falar, olha, vai fazer Avodah Zará, vai fazer idolatria, Deus me livre, quem que vai fazer idolatria? Ninguém vai escutar o Yetzer Hará. Mas o que o Yetzer Hará faz? Dá mais um passo, mais um pouquinho, faz mais uma transgressão. A hora que a pessoa percebe, ele já está fazendo idolatria e aqui ele não está nem se importando com isso, porque ele foi sendo envolvido pelo Yetzer Hará. Então, apareceu o Yetzer Hará com uma verá mesmo pequena, luta com todas as forças para não cair, porque essa vitória pequena vai levar a outras vitórias até a gente conseguir derrotar o nosso Yetzer Hará. A mitzvah, a gente sabe que mitzvot não tem recompensa nesse mundo. Assim, o Talmud fala que não tem nenhum sahar de mitzvah nesse mundo. As mitzvot estão guardadas, o sahar, a recompensa, está guardado para o mundo vindouro, mas o Pirkei Avot está adiantando que sim tem uma recompensa. Aquele que faz mitzvot nesse mundo, Hashem manda mais mitzvot, quer dizer, para ele ganhar mais olam habá. Então, essa é a recompensa das mitzvot, e o castigo das averot também já tem um certo castigo nesse mundo. A pessoa começa a fazer uma transgressão, começam a acontecer coisas piores. Uma aluna uma vez me comentou, ela já estava comendo só comida kasher, e Baruch Hashem, ela já estava crescendo em Torá, em mitzvot. Ela falou que um dia ela estava na faculdade e deu um Yetzer Hará nela incontrolável, entre aspas, incontrolável, e ela entrou na lanchonete e ela acabou comendo uma coisa que não era kasher. Falou que na lanchonete ela acabou conhecendo uma pessoa que ela não devia ter conhecido e disso foram para verot muito, muito piores. Então ela falou, Rav, eu senti impressionante que a partir do momento que eu fiz a primeira verá, começou a atrair, parecia um imã, as averot começaram a vir para a minha vida uma atrás da outra. O Yetzer Hará começou a vir cada vez mais forte. Então, eu falei para ela, Pirkei Avot fala explicitamente, a pessoa começa a tropeçar em coisas pequenas, o Yetzer Hará vai levando ela para transgressões cada vez mais pesadas. Por isso, a gente tem que estar sempre alerta. Não podemos achar que, não, isso é uma verá pequena, não tem problema. Tem problema, cada pequena verá também, por si só, é uma rebeldia contra Hashem. Então, a gente tem que saber tomar cuidado, mesmo com que parece coisas pequenas, a gente tem que saber que uma coisa errada vai puxando a gente para níveis cada vez maiores de transgressão. A terceira Mishnah do Pirkei Avot, do Perek Revi'i,
Terceira Mishnah, o Ayaomer, também um ensinamento em nome do Ben Azai. A gente vai ver que está muito conectado com o que a gente falou anteriormente. Al tehi baz lechol adam. Nunca despreze nenhuma pessoa. Olha o que a gente falou, a história dos garis, né? A história de pessoas que desprezam quem sabe menos, quem tem profissões mais simples. A pessoa acha que a gente só tem que dar valor para quem é chique, para quem é fino, para quem usa ternos de marca. Não, não despreze nenhuma pessoa. Ve'al tehi maflig lechol davar. E não discrimine nenhum tipo de acontecimento. She'en lecha adam, she'en lo sha'ah, porque não tem nenhuma pessoa que tenha a sua hora. Ve'en lecha davar, she'en lo makom, não tem nada que acontece que não tem o seu lugar. Significa a vida dá voltas. A gente conhece muitas histórias de pessoas que estavam lá em cima e perderam tudo, pessoas que estavam lá embaixo e foram parar lá em cima. Então, assim acontecem as coisas. Tem uma história, os nossos sábios contam, uma história de um homem muito pobre, coitado, ele mal e mal tinha dinheiro para se sustentar. Erev Yom Kippur, olha que incrível, véspera de Yom Kippur, ele chega em casa, ele tinha acabado de ser despedido, aquele cara, a gente fala em Yiddish, né? O cara Shlimazel, tudo dá errado na vida dele, ele chega em casa, ele fala para a esposa que ele acabou de ser mandado embora do trabalho, a esposa fica furiosa com ele, expulsa ele de casa, véspera de Yom Kippur, não deu tempo nem dele comer nada, ele chega na sinagoga arrasado, quebrado, e ele vê um homem muito rico sentado na frente dele, e ele estava com tabaco. Tinha pessoas antigamente, até hoje, os faradim têm esse costume de cheirar o tabaco, e ele pediu para o cara, pelo menos eu estou com fome, já estava com dor de estômago, antes de começar Yom Kippur, ele falou, pelo menos senti um pouquinho do cheiro de tabaco, e ele cutucou aquele homem rico e falou, olha, você pode me dar um pouquinho de tabaco? O homem foi extremamente grosseiro com ele, humilhou ele, falou, você está me incomodando, o Erev Yom Kippur vai começar a filar para pedir tabaco, você não se enxerga, você não está vendo o momento importante. Ele pediu desculpa, ficou sentado lá no lugarzinho dele. A partir de Yom Kippur, a vida dele começou a dar uma volta. Uau! No dia seguinte, ele foi contratado, ele começou num novo emprego, as coisas começaram a dar certo na vida dele. Em pouquíssimo tempo, ele tinha virado um milionário. E o outro rico, ao contrário. O outro rico também, Minas Shamayim, a partir do dia seguinte, começou a perder tudo, até que ele virou um pobre, perdeu todos os bens que ele tinha, perdeu o dinheiro dele, fechou as empresas dele. Ele foi falar com o rabino, falou, Rav, o que está acontecendo? E aí o rabino perguntou, falou, olha, provavelmente você deve ter humilhado alguma pessoa e você deve ter pego o mazal dela. Tenta lembrar se você humilhou alguém. E ele pensou e de repente ele lembra, Erev Yom Kippur, ele humilhou aquele pobre lá. Então ele fica desesperado, falou, rabino, eu humilhei uma pessoa, você tem razão, o que eu faço agora? Ele falou, olha, a única forma de você virar agora a tua sorte é fazendo com que ele te humilhe de volta. Então, a hora que ele te humilhar de volta, aí sim você vai reverter tudo, você vai voltar a ganhar teu dinheiro e ele vai voltar a perder tudo. E assim, esse homem, aquele pobre, ele marcou, Baruch Hashem, a filha dele ficou noiva. Esse homem esperou o momento do casamento para quê? Para pegar um momento que com certeza ele vai estar tenso, ele vai estar lá em algum momento de tensão e vai ser mais fácil para tirar ele do sério, para ele humilhar. Então, esse rico, ele vai lá no meio da rupá, ele começa a cutucar aquele homem que agora é milionário e fala, olha, você pode me dar um pouquinho de tabaco? E aí o homem fala, claro, está aqui. Dá um sorriso, olha, obrigado que você veio na festa de casamento da minha filha. O homem fica desesperado, aquele pobre coitado, estava esperando uma outra reação, começa a chorar, e o homem fala, o que foi? O que está acontecendo? E ele conta a verdade, falou, olha, não se preocupa, eu nunca vou te humilhar, eu nunca vou fazer isso, mas agora que eu entendi que toda a fortuna que eu ganhei era sua, eu estou disposto a dividir minha fortuna, metade para mim, metade para você. Olha que incrível, nunca despreza nenhuma pessoa, a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe, a vida dá muitas voltas,
Então, não tem ninguém que não tem o seu momento e não tem nem nada que não tem o seu lugar para acontecer. Bezrat Hashem, a gente tem que saber dar valor para as pessoas, a gente tem que saber outra explicação. Fala o Rav Ovadia Mibarternura, a gente tem que saber, mesmo quando tem, assim ele explica, né, que qualquer perigo que você escutou, nunca despreza um perigo. Isso está acontecendo agora, talvez, na pandemia. Tem muita gente que não está levando a coisa séria, tem muita gente que, infelizmente, não está tomando nenhuma medida de proteção. Óbvio, não temos que ser neurótico. Em última instância, a gente tem que saber, está tudo na mão de Hashem, mas tomar cuidado. Então, ele fala, a gente tem que tomar cuidado. Então, se tem qualquer perigo, se tem qualquer ameaça, a gente tem que levar a sério. Olha o que os nossos sábios explicam, interessante, um dos jejuns que a gente tem no ano, logo depois de Rosh Hashanah, a gente tem o Tzom Gedalia. O que é o Tzom Gedalia? O Gedalia era um grande tzadik do povo judeu, mas que ele acabou fazendo um erro. Vieram falar para ele que uma pessoa estava vindo assassinar ele. Em vez dele escutar a Alahá fala que é proibido lekabel lashon hara, é proibido você receber lashon hara, mas é permitido suspeitar, pelo menos. Quer dizer, se te falam que alguém está vindo te assassinar, escuta, guarda essa informação. É proibido acreditar nisso completamente, mas guarda essa informação, quer dizer, toma alguma atitude. Essa pessoa vai vir falar com você, recebe a pessoa, mas com um guarda de cada lado, óbvio. O Gedalia não quis escutar, não quis, imagina, lashon hara, sai daqui. Essa pessoa veio, assassinou ele, e o assassinato do Gedalia foi o que levou ao final da expulsão dos judeus da terra de Israel, a destruição do Beit HaMikdash. Quer dizer, tiveram grandes tragédias que vieram por causa da morte do Gedalia. Tudo isso porque ele não levou a ameaça a sério. A gente tem que saber, tem que tomar cuidado. Se tem uma doença, se tem uma pandemia, o mínimo de cuidado a gente tem que ter. A gente não pode desprezar. Falar comigo não acontece. Isso é gavá. Isso é considerado a pessoa ser orgulhosa. Assim, escutei do Rav Cícero, ele fala que quando tem uma epidemia e a pessoa, ele anda no meio da rua. O que quer dizer andar no meio da rua? Assim, os nossos sábios falam, andar no meio da rua é o Bal Gavá. Ele é orgulhoso, ele acha que com ele não vai acontecer nada. Esse, sim, pode ter problemas grandes por essa demonstração que ele tem de orgulho. Então, Bezrat Hashem, a gente tem que levar as coisas a sério, sem nenhuma neura, sem a gente sair do nosso equilíbrio, mas a gente tem que ser cuidadoso com as coisas que estão acontecendo. A quarta Mishnah fala, Rabi Levitas Ish Yavne Omer, o Rabi Levitas, um homem da cidade de Yavne. Yavne era a cidade dos grandes Chachamim de antigamente. Olha o que ele fala, olha a linguagem, prestem muita atenção à linguagem do Pirkei Avot. Meod, meod, evei shfal ruach. Seja muito, muito humilde. Quer dizer, aqui não é um erro de escrita, não é que foi escrito duas vezes. Meod, meod, esse é o ensinamento do Rabi Levitas. Por que ele quis colocar seja muito, muito humilde? Em todas as midot, a gente está estudando no Orchot Tzadikim, que fala sobre todas as midot do ser humano. Obviamente, tem midot boas, tem midot que são ruins. A gente tem que todas elas usar de uma maneira equilibrada. Fala o Rambam, o Maimônides, que o caminho reto da pessoa é o caminho do meio, viver intermediário. A pessoa, ele não pode ser tão pão duro que ele não ajuda ninguém, mas, por outro lado, ele também não pode ser uma pessoa esbanjadora que sai jogando o dinheiro dele, quem quer dinheiro, e sai espalhando o dinheiro dele. Tem que viver uma vida equilibrada. Aqui, o Rabi Levitas está trazendo uma exceção. Em todas as midot, é verdade, a gente tem que andar no caminho do meio. Mas tem uma exceção na humildade. A humildade, fala o Rabi Levitas, essa você tem que ir para o extremo. Humildade nunca é demais. E o contrário, gavá, o orgulho, é uma midá que a gente tem que tentar
apagar ela da nossa vida. Como a gente faz para ter humildade? Ele dá uma dica. Qual é a esperança do ser humano? Os vermes depois do túmulo. Quer dizer, o que você está se achando melhor que os outros? Essa semana eu recebi uma imagem muito forte mostrando um monte de esqueletos. Então, embaixo dos esqueletos estava escrito homem branco, homem negro, judeu, muçulmano, pobre, rico, todos esqueletos iguais. E aí uma frase embaixo, você vê alguma diferença entre eles? Então, o que você se acha que você é melhor que os outros para pisar nas pessoas, para achar que você é melhor que os outros? Então, ele fala, tem que ser humilde no extremo, não se achar melhor do que absolutamente ninguém. Olha, a gente vê todos os ensinamentos do Pirkei Avot vão se conectando. Rabbi Yohanan ben Broca Omer, e o Rabbi Yohanan ben Broca, ele ensina Kol amechalel shem shamayim baseter nifraim mimeno bagalui. Todo aquele que profana o nome de Deus, todo aquele que faz Hilul Hashem escondido, ele é cobrado em público. Então, que ensinamento é esse? Olha que interessante, uma pessoa que ele está manchando o nome de Deus em segredo, o que vai acontecer? Tudo que a gente faz tem consequências. Quer dizer, no mundo espiritual, não existe, a pessoa sabe que se ele entrar num supermercado e ele comprar coisa no supermercado, ele vai ter que pagar no final. Esse mundo é a mesma coisa, nada aqui nesse mundo é de graça. Todos os nossos atos, eles têm um preço. Então, significa, se a pessoa está fazendo Hilul Hashem, mas está fazendo isso escondido, vai vir o castigo com certeza, como a gente viu no Pirkei Avot, Alti teaesh minapuranut, não desista do castigo. O que quer dizer não desista do castigo? Mesmo que você vê aquele irachá, que ele está fazendo só coisas ruins, parece que tudo dá certo na vida dele, calma. Para tudo vai ter o seu momento, Deus está vendo e anotando tudo, vai chegar o momento dele. Não desista da justiça, Deus vai fazer a justiça no momento certo. Então, o que vai acontecer? Essa pessoa que está fazendo Hilul Hashem de maneira escondida, a hora que vier o castigo, o que as pessoas vão olhar? Porque por fora, essa pessoa parece um tzadik, mas por dentro, essa pessoa é uma pessoa podre. Então as pessoas vão olhar para ele e falar, olha, Deus não é justo. Um tzadik tão grande e está sendo castigado por Hashem. Então, aonde está a justiça de Hashem? Então, Hashem está garantindo. Todo aquele que faz averot escondido, não se preocupa. Vai chegar um momento que Deus vai revelar para todo mundo as transgressões dessa pessoa, para as pessoas entenderem por que ele está sendo castigado. Para que o nome de Deus não seja ainda mais manchado, porque aqui vai ser um Hilul Hashem maior ainda. O nome de Deus vai ser manchado se as pessoas pensarem que Deus é injusto, essa pessoa é um tzadik, e estão acontecendo essas coisas. Não se preocupa, em algum momento Deus vai fazer a verdade vir à tona para todo mundo entender por que essa pessoa mereceu receber o que ele recebeu, esses castigos todos. Teve uma história há alguns anos de uma pessoa que desviou muita gente da Torá e Mitzvot. Ela, infelizmente, causou destruição de muitas famílias. Essa pessoa, de maneira completamente inexplicável, ela fez uma transgressão em público que ela ficou famosa no mundo inteiro por uma transgressão que ela fez. Então, a gente vê que Deus está no controle de tudo. Aquele que está manchando o nome de Hashem de forma secreta, ele vai ser cobrado de uma maneira revelada, para todo mundo entender que Deus não castiga tzadikim. Se essa pessoa está sendo castigada, é porque ela mereceu. E olha só como termina aqui. Errad shogeg, verhad mezid, behilul Hashem. Não existe diferença se uma pessoa faz intencionalmente ou não intencionalmente uma transgressão quando envolve Hilul Hashem, quando envolve denegrir o nome de Hashem. Olha que impressionante, isso é para mostrar a gravidade da gente denegrir o nome de Deus. E a gente pensa, o que é fazer Hilul Hashem?
talvez a pessoa tem que fazer uma transgressão, como Zimri, que na frente do povo judeu inteiro, ele era o chefe da tribo de Shimon, e ele pegou uma mulher de Midian, e ele teve relações com ela no meio, na frente de todo mundo. A gente pensa que isso é Hilul Hashem. É verdade, óbvio. Isso foi um dos maiores Hilul Hashem da história do povo judeu. Mas não precisa tudo isso. Uma pessoa que anda de kippah, uma pessoa que é sabida como alguém que é Shomer Torah e Mitzvot. Essa pessoa deve ter um comportamento exemplar. Ela tem que representar a Torá, ela tem que saber que ela representa o povo judeu. Então, isso é Hilul Hashem, alguém que se veste como religioso e vai colocar em risco toda a honra da Torá, toda a honra de Deus. É assim as pessoas que seguem Deus, elas se comportam. Então, quer dizer, a gente está vendo, obviamente, Baruch Hashem, nada a ver com Torá, nada a ver com as nossas mitzvot, mas agora um caso de religiosos, né? Daquela flor de lis que deveria representar o nome de Deus no mundo. E olha os absurdos que estão saindo, olha aqui quanto esgoto, quanta sujeira que está saindo dessa história toda. Então, lo além, uma pessoa de Torá e mitzvot, ela tem que ser um exemplo óbvio. A gente sabe que em tzadik ba'aretz asher yasetov velo yechetá, não tem nenhum tzadik no mundo que só faz coisas boas e que nunca vai tropeçar, mas a gente tem que tomar muito cuidado. O povo judeu está na vitrine o tempo inteiro, a gente está sendo olhado, a gente está sendo medido. Por quê? Porque a gente representa o povo que recebeu a Torá. Então, tem uma regra, olha que interessante, às vezes sai no jornal que o João Alberto, ele assaltou o banco. E na nota do lado está escrito que o senhor Goldenberg, o senhor Goldenberg, judeu, ele não pagou não sei o quê. Por que na primeira nota não está escrito a religião da pessoa, mas na segunda nota está escrito que o cara é judeu? Então, muita gente pensa que é antissemitismo. Eu escutei uma vez de um Rav, chamado Rav Ordman, Rav Dovid Ordman. Então, o Rav Ordman, ele falou o seguinte, que uma vez ele perguntou para um editor de um grande jornal, ele falou, vocês são antissemitas, por que o João Alberto não está escrito que ele é católico? Ou Muhammad, o muçulmano, mas toda vez que um judeu faz uma coisa errada, os jornais fazem questão de colocar em letras garrafais judeu. Olha a resposta desse editor. Existe uma regra dentro do mundo da mídia que Jews are news. Os judeus são novidade. Judeu vem de jornal. Para o Brasil ser capa dos jornais do mundo, precisa o PCC ele fazer uma matança de 100 policiais em um único dia. Apareceu nos jornais do mundo inteiro. Para Israel aparecer na capa dos jornais do mundo inteiro, é só um policial, é só um soldado israelense bater numa criança palestina. Mesmo que essa criança estava na mão com um coquetel molotov para matar pessoas, não. Mas esse soldado judeu, ele bateu aqui nessa criança. Por que isso? Jews are news. As pessoas esperam do povo judeu um comportamento exemplar. É notícia, qualquer judeu que se desviou do caminho aparece na primeira página de todos os jornais do mundo. Então, a gente tem que saber, a gente está na vitrine, é muito importante a gente ser cuidadoso com os nossos atos, principalmente quando a gente está em público, para não causar nunca que o nome de Deus, lo aleino, ele seja manchado no mundo. Vamos pelo menos começar a próxima Mishnah. Talvez a gente vai voltar na próxima aula. É uma Mishnah um pouco longa, mas vamos ver pelo menos o comecinho da Mishnah Rei. Na verdade, ela vai falar de vários assuntos, então dá para quebrar essa Mishnah. A Mishnah Rei fala o seguinte: Rabi Ishmael beno, o Rabi Ishmael, filho do Rabi Levitas, ele dizia Alomed almenat lelamed, aquele que estuda para poder ensinar, mas pikim beyado lilmod lelamed, vão conceder para ele que ele pode estudar e que ele pode ensinar para os outros. Ve'alomed almenat lasot, mas aquele que ele estuda para poder cumprir,
Maspikim beyado lilmod lelamed lishmor velasot. Então, vão conceder a ele que ele possa estudar e ensinar, que ele possa guardar a Torá e que ele possa fazer. Peraí, o que está falando essa Mishnah? Se a gente tiver essas palavras, difícil de entender sobre o que essa Mishnah está ensinando para a gente. Aquele que estuda para aprender e para ensinar, ele vai conseguir aprender e ensinar, mas aquele que estuda para ensinar e para fazer, ele vai conseguir estudar, ensinar, cumprir e fazer. Do que está falando aqui? Então, por isso, Baruch Hashem, a gente precisa dos nossos mefarshim, dos comentaristas da Mishnah. Fala o Rav Ovadia Mibarternura, a pessoa que lamed almenat liod tamid oseg batorá, ve'em bedato liod gomel chassadim imabriot. Tem pessoas que, infelizmente, eles querem estudar, mas não porque eles querem usar o estudo deles para se tornarem pessoas melhores, para fazer bondade para os outros. Não, eles querem estudar pelo estudo deles, eles querem saber, muitas vezes, eles querem receber kavod, eles querem receber honra, onde eles vão, as pessoas vão se levantar para eles, olha aquele Talmid Chacham, é essa a intenção que ele tem, Deus vai dar para ele. Mikol Makom, quer dizer, nem isso ele merecia, mas Deus vai atender o que ele quer. Você quer estudar e você não quer fazer reset com ninguém, você não pensa nos outros, tá bom? Deus vai te ajudar a estudar e poder ensinar a Torá para os outros. Mas aquele que lomed almenat laasot, aquele que estuda, e para que ele estuda? Porque ele quer ser uma pessoa melhor a cada dia, ele quer fazer bondade. Uau! Esse Hashem vai abrir todos os portões, ele vai estudar, ele vai ensinar para os outros, ele vai cumprir toda a Torá e ele vai conseguir fazer Hesed. Deus vai abrir todos os portões para essa pessoa. Então, olha que incrível, até para estudar a Torá, tem pessoas que são egoístas. A pessoa não está estudando Torá para se transformar numa pessoa melhor, ele não está estudando Torá porque ele quer ajudar os outros, ele está estudando Torá só para o seu próprio benefício. Então, olha que incrível, até no estudo da Torá, tem pessoas, infelizmente, que são egoístas, que só pensam nelas mesmas. Tá bom, a Hashem vai, pelo menos, ela vai conseguir estudar, vai conseguir ensinar, mas, infelizmente, é uma pessoa que só pensa nela mesma e, infelizmente, ela não entendeu o que ela veio fazer no mundo. A pessoa que não entendeu que ele veio no mundo para fazer bondade com os outros, que se a Hashem quisesse que a gente só estudasse Torá e não ajudasse mais ninguém, ele teria feito um mundo para cada um. Cada um teria o seu planeta, seria o pequeno príncipe do seu planeta e acabou. Hashem não fez isso. Existe um único mundo com 7 bilhões de pessoas. Porque parte da nossa obrigação é ajudar os outros, pensar nos outros, estudar para se transformar cada vez mais numa pessoa melhor, numa pessoa mais sensível, que ajuda mais as outras pessoas. Bezrat Hashem, essa tem que ser a nossa intenção. Estudar almenat laasot, que a gente possa estudar para crescer, cada vez se tornar uma pessoa melhor, uma pessoa mais misericordiosa, uma pessoa que se importa mais com os outros, uma pessoa que sabe dar mais kavod para os outros, a lomed mikol adam, que aprende de todo mundo. Essa pessoa vai receber kavod de Hashem. Essa pessoa vai despertar o kavod lá em cima. E essa pessoa, Deus vai abrir para ela os portões do conhecimento. Ele vai ser grande em Torá. E Bezrat Hashem, ele vai ser grande também em Hesed. Shabbat Shalom.